Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vou passar aqui primeiramente, um campeão que tivemos nesse domingo. Vou passar algumas outras coisas e o Mercadão da Bola aí, agitadíssimo, né? Também aí pelo Brasil, principalmente pelo mundo, né? Pela Europa, no caso. Vamos lá, gente, vamos começar aqui pelo campeão. A seleção do México, do Aguirre, que não é aquele que foi do São Paulo, tá? Esse Aguirre é outro treinador, que eu tô me esquecendo do primeiro nome dele. Mas o México venceu os Estados Unidos nesse domingo por 2-1 e se sagrou pela 10ª vez a seleção campeã da Copa Ouro da CONCACAF de seleções. México, repetindo, pela 10ª vez, conquista a Copa Ouro de seleções da CONCACAF. México 2, Estados Unidos 1. O jogo foi nos Estados Unidos, tá? Vale dizer. Parabéns ao México. Vamos lá, gente. Nesse final de semana também tivemos aí as semifinais, jogos da volta pelo Campeonato Brasileiro Feminino, Série A3. E os finalistas foram definidos. O Atlético Piauiense, do Piauí, venceu o Doce Mel da Bahia por 3-1. No primeiro jogo já havia vencido por 3-0. E o Atlético Piauiense vai para a final do Campeonato Brasileiro Feminino, Série A3. O outro finalista, gente, é o Vila Nova de Goiás, que empatou com o Itabirito no primeiro jogo por 3-3. Itabirito 3, Vila Nova 3. E no segundo jogo empatou por 1-1, E nos pênaltis, já que foram 2 empates nos 2 jogos, foram para os pênaltis as equipes e o Vila Nova venceu o Itabirito pelo placar de 6-5. Então, Vila Nova de Goiás e Atlético Piauiense vão fazer a final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 2025. Vamos lá, gente, resultados aqui pela Eurocopa de Futebol Feminino, Tivemos aqui os seguintes resultados. Noruega 2, Finlândia 1, Suécia 1, Dinamarca 0, Alemanha 2, Polônia 0, Inglaterra 1, França 2. Aqui resultados pela Eurocopa de Futebol Feminino. Vamos lá, gente, mais resultados pelo Brasil e pelo mundo. Vou começar aqui pela Copa Espírito Santo, E tivemos jogo nesse domingo, jogo de ida, Pelas quartas de final da competição. E o Capixaba Esporte Clube venceu com um gol do Jobson. Aquele, gente. Olha ele aí. Ele mesmo, ex-Botafogo, brasiliense, por aí vamos. O Jobson fez o gol do Capixaba Esporte Clube na vitória por 1-0 em cima do Real Noroeste. Jogo de ida, quartas de final, Copa Espírito Santo. Aqui também o Cruzeiro venceu o Banfield por 1-0 aqui pela Vitória Cup. É uma competição amistosa, que estava rolando lá no Espírito Santo mesmo. É uma competição, me parece que não teve troféu. Vou dar uma checada se alguém foi campeão dessa competição. Mas bom, Cruzeiro 1, Banfield da Argentina 0, amistoso. Bom, gente, só passando quem marcou o gol do Cruzeiro, tá? Nessa vitória sobre o Banfield, aí por 1-0 nesse amistoso, o Matheus Pereira, tá? Deixou a sua marca lá pro Cruzeiro. Bom, gente, outros resultados, Não consegui achar quem foi o campeão da competição, tá? Aqui pela Copa Paulista, a Portuguesa Santista empatou com o Taubaté por 1-1. O Oeste perdeu para o São José por 2-0. Aqui, Copa Paulista.
Vamos lá, gente. Segunda divisão, Campeonato Baiano. Tivemos aqui o jogo entre Galícia e Itabuna, 0-0. Segunda divisão, Campeonato Baiano. Final da Eurocopa Sub-21 de seleções futebol masculino. A Inglaterra venceu a Alemanha por 3-2 e se sagrou campeã da Eurocopa Sub-21, a seleção inglesa. Vamos lá, galera, para fechar os resultados aqui, né, que tivemos aí pelo Brasil e pelo mundo. A Major League Soccer, né, campeonato de futebol de campo nos Estados Unidos, está rolando, e o Inter Miami, né, após o Mundial de Clubes, volta a jogar a competição. E o Messi já voltou fazendo gol, hein? 2 gols e 1 assistência. No jogo, o Montreal perdeu para o Inter Miami por 4-1, Major League Soccer. Beleza? Vamos agora para o Mercadão da Bola. Bom, gente, já começando o Mercadão da Bola, o Botafogo ainda não anunciou de maneira oficial, mas segundo o site ESPN e também o Globoesporte.com, já está fechado, né? Foi fechado nesta tarde. O David Ancelotti, ou Davide Ancelotti, como queiram, filho do treinador Carlo Ancelotti, da seleção brasileira, ele que havia sido anunciado como assistente do Carlo Ancelotti na seleção brasileira há alguns dias atrás, pela CBF, e agora já sai da CBF para assumir o Botafogo. O contrato do treinador com o Botafogo será até fim de 2026. Ele chega com um preparador físico e 2 auxiliares, beleza? Na sua comissão técnica. Vamos lembrar, gente, esse é o primeiro trabalho de fato grande, de fato num clube de repercussão, né? Que o David Ancelotti assume, né? Como treinador principal. Porque como assistente do pai, do Carlo Ancelotti, ele já participou de vários clubes grandes aí, né? Real Madrid, Bayern de Munique, por aí vamos. Mas como principal, como treinador principal, esse é o primeiro grande trabalho dele, tá? Eu nem me recordo se ele tem algum outro trabalho como treinador principal, mesmo num clube pequeno, tá? Num clube menor, né? De menor expressão, no caso. Então ele chega agora pro Botafogo, certo, gente? E é isso. Vamos em frente com mais notícias. Vamos lá, gente. Oficialização, né? Eu já havia comentado que esse jogador havia fechado com a Juventus, mas foi oficializado durante o fim de semana, né? Repetindo, esse atacante foi oficializado pela Juventus durante o fim de semana. Jonathan David, atacante canadense, fechou até 2030 com a Juventus, agora de maneira oficial. Aqui também. Bom, gente, o Burnley da Inglaterra fechou a contratação de Kyle Walker, lateral ex-Manchester City, ex-Milan, 2 anos de contrato, tá? Do Burnley da Inglaterra com o jogador. O jogador aqui, Noah Lang, jogador que chega do PSV da Holanda, fechando com o Napoli, atacante. Vamos lá, gente, o atacante Gustavo Mosquito, né, que estava no Vitória da Bahia, saiu do clube e fechou com o Júbilo Iwata, clube da segunda divisão japonesa, tá? Uma outra situação aqui também, o Hellas Verona da Itália está fechando a contratação do atacante Giovani, que está no Corinthians. Vamos lá, gente, James Cajus está saindo do Napoli e está fechando com o Besiktas da Turquia por 6,5 milhões de euros. Johnston, atacante islandês, né? Do West Bromwich da Inglaterra, está partindo, rumando para o Flamengo. Vamos lá, gente, trazendo para o real, né? Para a moeda real, o jogador Gittens foi anunciado pelo Chelsea por 400 milhões de reais. Claro, né? Trazendo para a moeda real, né? Moeda aqui do Brasil.
O contrato do jogador com o Chelsea vai até 2032. Esse atacante chega do Borussia Dortmund, né, para o Chelsea. Paulinho, atacante que fez até gol, né, de passagem de fase na Copa Mundial de Clubes pelo Palmeiras, foi contra o Botafogo, né? O gol decisivo, o gol da vitória. Ele não jogará mais nessa temporada, gente. Vai fazer uma cirurgia no joelho, uma situação lá que ele tem, e ele ficará fora da temporada, do restante, né? Dessa temporada de 25, o atacante do Palmeiras, Paulinho. Bom, gente, quem foi oficializado também, né? Eu já havia citado que esse jogador havia fechado com o Wolfsburg da Alemanha, mas ele foi oficializado durante o fim de semana, né? Estou falando do Vinícius Souza, volante, cria da base do Flamengo. Ele fechou com o Wolfsburg de maneira oficial, clube alemão, até 2030, beleza? Notícias agora dos clubes pernambucanos, gente, mais precisamente o Sport e o Náutico. Vamos lá, começar pelo Sport. O jogador Tite Ortiz, né, que eu já até anunciei que está numa lista de jogadores que não ficarão mais no Sport, mas a situação é que ele ainda tem contrato com o Sport. E o que acontece? Ele foi barrado, gente, na entrada do CT do Sport, no treino do time nesse domingo, tá? Houve toda uma repercussão negativa em relação a isso, nesse domingo aqui. Não se sabe por que o Sport fez isso. E, bom, tem mais. O jogador está negociando e deve ir jogar no Remo de Belém do Pará. Beleza? O jogador argentino Titi Ortiz. Bom, o jogador Hélio Borges, ponta do Náutico, está negociando com um clube da Bulgária. O Náutico quer que seja pago a multa rescisória do jogador, que gira em torno de R$1,5 milhão ali. E, bom, o clube da Bulgária não quer pagar. Então tá rolando esse pequeno pega, mas o jogador deve ir, de fato, jogar na Bulgária. Bom, gente, mais uma oficialização, né? O Francesco Farioli, que eu já havia citado, né? Que seria o novo treinador do Porto de Portugal, foi oficializado durante o fim de semana. E agora, sim, o Francesco Farioli, ex-treinador do Ajax da Holanda, é o novo treinador do Porto de Portugal. João Félix, esse jogador português, que vamos lá, pertence ao Chelsea, foi emprestado ao Milan, não deu certo. Aí o Flamengo quis, ele não quis vir para o Brasil. Seria em definitivo, né? Mas ele não quis vir, não. E agora ele não quer voltar ao Chelsea e está acertando com o Benfica de Portugal, que foi o clube onde ele fez base, né? Vamos ver aí que vai dar essa negociação, né? Bom, gente, o jogador Martin Vick fechou com o Bolonha da Itália por 75 milhões, me parece que de euros. O jogador Victor Gyökeres, atacante sueco do Sporting de Portugal, durante essa semana deve ser oficializado como novo reforço do Arsenal da Inglaterra. Vamos lá, gente. O West Ham da Inglaterra recusou uma proposta de 57 milhões, me parece que de libra, feita pelo Tottenham para contratar o atacante Kudus. O West Ham quer mais, beleza? Outra situação também aqui. Bom, gente, enquanto uns são oficializados, né? Eu já falei também desse jogador aqui, o John Duran, atacante colombiano. Ele foi oficializado durante o fim de semana como o mais novo reforço do Fenerbahçe da Turquia, né? Por empréstimo do Al Nassr, já falei tudo isso, uma temporada, né? Opção de compra. Quem está saindo, possivelmente, é o Malcom, atacante brasileiro do Al Hilal da Arábia Saudita. Qual é a situação, gente? O Al Hilal não tem concordado e gostado do comportamento do jogador, principalmente fora do campo, onde ele já se envolveu, né? Com brigas com torcedores do Al Hilal. Recentemente, quando o Al Hilal foi eliminado agora da Copa Mundial de Clubes, ele se envolveu numa treta, numa situação complicada lá com torcedores. E também me parece que ele não é muito de grupo, e devido a isso, o Al Hilal está negociando a sua rescisão de contrato. Vamos lá, gente. O jogador Fetal,
Esse jogador fechou com o Real Madrid, vindo do Almeria, outro clube da Espanha. O jogador Beirama, que já passou pelo West Ham, por exemplo, da Inglaterra, fechou com União SC da Arábia Saudita. É o mais novo jogador desse clube. Vamos lá, gente. O atacante Antônio Milampo, que estava no futebol holandês, fechou com o Brentford, da Inglaterra. O jogador aqui, que eu vou dar uma checada nesse nome para passar para os amigos. Vamos lá, gente. O jogador Max de Courby saiu do Clube Bruges e fechou com o Brighton da Inglaterra. Aqui, gente. Para fechar de minha parte, passando notícias do Bayern de Munique, gente. Mesmo acabando o Mundial de Clubes, tem, para o Bayern de Munique, no caso, né? Tem notícias. Vamos lá. Primeiramente, os jogadores do Bayern de Munique vão ter agora 3 semanas de folga, né? Uma mini férias aí. A partir de hoje, né? Começou essas férias, eles só voltam lá para o comecinho de agosto, né? E já voltam, na verdade, se programando para um amistoso, né? Eu já testei esse amistoso no dia de ontem aqui no canal, que vai ser contra o Tottenham, da Inglaterra, lá no dia 7 de agosto ainda, né? Bom, gente, a outra notícia é o boletim médico, né, que o Bayern de Munique divulgou nesse domingo sobre o jogador Jamal Musiala. Bom, a lesão do jogador de fato é grave. Eu já até havia falado isso no último vídeo, rompeu a fíbula, né, um osso da perna ali do tornozelo, e também ligamentos da perna, gente. Então é gravíssima a lesão. O prazo dado, né, pelo Bayern de Munique, assim, fica em torno ali de 4 a 5 meses, tá? Dele fora do futebol. Isso quer dizer o quê? Em 2025, ele não volta a jogar pelo Bayern de Munique, tá? Talvez ali no final de dezembro, mas provavelmente já não vai ter mais nenhum jogo do Bayern de Munique, então só em janeiro, provavelmente ele volta a jogar pelo Bayern. Pensando nisso, nomes começam a surgir no mercado aí para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique deve fechar a contratação de Walter Meid, atacante que eu já citei aqui do Stuttgart, né? Mas o problema todo é o valor. O Stuttgart pede ali em torno de 40, 60 milhões de euros. O Bayern de Munique quer pagar no máximo 40. Então, tá rolando esse pequeno pega, mas esse jogador, que foi um destaque da seleção alemã na Eurocopa Sub-21, né? Sendo o artilheiro da equipe, com 6 gols e 3 assistências. Ele que marcou 17 gols, deu 3 assistências na última temporada europeia, né? No Stuttgart. De fato, foi um destaque. É um centroavante que também faz a meia, faz ali o segundo atacante. Tem 1,98 m. Apesar da altura, ele tem mobilidade, né? Então, é um jogador que o Bayern de Munique deve fechar a contratação, né? Torcemos por isso. Enquanto isso, o Bayern de Munique vai atrás de outros jogadores, gente. Provavelmente o que vai chegar de contratação para o Bayern deve ser de fato um ponta, um meia, ou um jogador que faça a meia e jogue também na ponta. O Walter Meid deve chegar para o Bayern, de fato. Pode chegar ele mais um ou só ele, porque ele tanto faz a meia quanto também joga como um atacante ali, um co-centroavante ali perto do Harry Kane, né? Então é isso, galera. Vamos aguardar. O Stanisic, né? Foi um outro jogador que saiu machucado do jogo do Bayern de Munique contra o PSG. Me parece não ser nada grave. Ele saiu ainda no primeiro tempo, né? Ali meio machucado, meio quebrado. Vamos ver, né? Mas agora são 3 semanas de férias e depois vamos ver o que vai dessa situação. É isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Valeu! Gente, eu já tinha fechado o vídeo, mas só passando mais uma notícia do Bayern de Munique, né? Que passou batida por mim ontem e ia passando batida de novo. Sobre o Thomas Müller, né? Esse jogador, como todo mundo já sabe, se despediu do Bayern de Munique. Era sua última competição pelo Bayern de Munique, essa Copa Mundial de Clubes. E ele deve estar fechando não com Los Angeles dos Estados Unidos, e sim com Cincinnati, outro clube dos Estados Unidos, tá? Ele pode, tá mais para deve ir para esse clube, tá? Vamos ver se isso vai se confirmar mesmo. Agora sim, gente, mais uma vez peço o like e fui.